O projeto de lei complementar que institui o Código de Defesa do Pagador de Impostos reúne propostas para dar tratamento diferenciado aos bons pagadores e também punir com mais rigor os sonegadores. Para esclarecer o alcance dessa lei e como essa proposta vai influenciar a relação entre Receita e consumidor, a gente conversa agora com o autor do projeto, o deputado Felipe Rigoni, do União Brasil do Espírito Santo. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, muito bem-vindo. Muito bom receber o senhor nesse sábado aqui. Um abração. Obrigado. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. É um prazer enorme estar aqui com vocês, Jornal da Manhã, falar sobre esse projeto que é tão importante para o nosso país. Pois é, como é que esse projeto vai funcionar? Já houve aprovação? Ele já está valendo? Como que é a adaptação para que esse projeto tenha essa consequência que o senhor fez já a previsão no projeto? Bom, primeiro voltar ele em plenário. E muito provavelmente isso deve acontecer na primeira semana de agosto. Íamos votar o projeto nessa semana que passou agora, mas devido à demora na votação da PEC número 15, ele acabou ficando para agosto, mas será votado sim em agosto e teremos aí mais um caminho no Senado para conseguir aprovar ele de vez, né? Agora, deputado, o senhor acha que a relação do fisco e do pagador de impostos é injusta? Por quê? Bom, Adriana, a relação entre o fisco e o pagador de imposto é uma relação repleta de ruído, né? Você tem, de um lado, por parte dos pagadores de impostos, um medo, um receio muito grande, especialmente estou falando aqui dos bons pagadores de impostos, tá? Um receio muito grande de qualquer tipo de autuação aleatória, um pouco sem justificativa, que pode acontecer por parte do fisco. E do lado do fisco você tem uma desconfiança muito grande no pagador de imposto, parece que uma presunção de má-fé, né? Então, é uma relação repleta de ruído que precisa ser harmonizada e regulada, né? A motivação para esse projeto, é importante a gente saber, é a defesa do pagador de imposto, né? O nosso, que a gente, protocolo de impostos americano, justamente porque a gente sabe que, por mais que o Estado tenha coisas muito boas que ele faz, né, se você deixar ele sem qualquer tipo de limite, ele acaba fazendo abusos para cima da sociedade. E um desses abusos está, naturalmente, na coleta e fiscalização dos impostos. Então, o que a gente faz no PL é harmonizar, deixar a relação entre o fisco e o pagador de impostos, o bom pagador de impostos, uma relação muito mais previsível e uma relação muito mais estável, justamente para dar mais dinamicidade para a nossa economia. Bom, a pergunta agora, deputado, de Roberto Mota, o nosso comentarista nesse sábado. Mota. Bom dia, deputado. Bom dia. Um quadro como esse é muito bem-vindo, porque a relação entre o fisco, né, que cobra os impostos, e o contribuinte, que é até um eufemismo, né, porque ninguém contribui, a gente paga porque é obrigado. Essa relação é assimétrica, o fisco pode tudo e o contribuinte fica sempre refém. E aí eu queria até contar o caso de um amigo meu, ele fez a declaração de imposto de renda, caiu na malha fina. E aí o fisco disse para ele, você tem que comparecer levando uma documentação. Ele só conseguiu marcar a audiência lá para levar a documentação para um ano depois. Um ano depois ele foi lá, levou o documento, e aí a restituição dele levou mais um ano para ser feita. Ou seja, o dinheiro dele ficou 2 anos parado lá no fisco. O Código de Defesa ajudaria numa situação como essa? Ajuda com certeza. Você disse... Primeiro eu vou fazer um comentário sobre o que você disse sobre o contribuinte. Eu tenho um ranço com essa palavra, então por isso que a gente instituiu esse nome, Código de Defesa do Pagador de Impostos. Justamente para dar o nome correto para nós, que somos pagadores de impostos, né? E sim, vai ajudar bastante nesses casos, porque em qualquer caso que tenha a ver com prazo dentro da Receita ou das receitas, nós colocamos dentro do Código que tem que ser prazos razoáveis, né? Alguns prazos já estão instituídos dentro do Código, justamente para o pagador de imposto ter a previsibilidade naquilo que ele faz. Você pega um outro exemplo aqui que não tem a ver com prazo. Quando você deve alguma coisa para a Receita ela cobra juros a taxa Selic, que é uma taxa... Eles põem os juros à taxa da poupança, que é muito menor do que a taxa Selic. Por exemplo, às vezes a Receita vai lá e faz uma autuação para alguém e diz assim, você tem que pagar R$1 milhão de multa em 12 horas se você não pagar, justamente para o pagador de imposto ter a possibilidade de questionar. Porque às vezes a Receita erra, aliás, muitas vezes a Receita erra. E o pagador de imposto tem que ter o direito de questionar e ser ouvido pela Receita, pela Justiça, para de fato pagar o imposto correto.
Deputado Felipe Rigoni, estamos falando de declaração de imposto de renda, Receita Federal, e a gente começa agora uma campanha eleita imposto de renda que há anos não é uma tabela corrigida. Já se falou muitas vezes também de preenchimento automático das declarações de imposto de renda, mas isso, ao que tudo indica, também nunca ocorreu. O que é possível mudar nessa estrutura? Porque a gente sabe que a Receita tem uma estrutura boa para pagar ou para pegar, vamos dizer assim, quem não paga o imposto. Mas para o contribuinte, como a gente tem falado aqui, o que é possível fazer para melhorar a vida do contribuinte? Vamos lá. Bom, primeiro que essa questão da correção da tabela de imposto de renda é uma das maiores injustiças tributárias que a gente comete no país, porque na prática a gente aumenta a carga tributária todos os anos por não corrigir a tabela da inflação, né? Pior do que isso é só o imposto sobre o consumo, que é absurdamente alto e afeta necessariamente os mais pobres. Agora, o Código de Defesa, ele não trata da tributação em si, ele trata da relação de quem cobra imposto, que é o fisco, com quem paga imposto, que é o pagador de imposto, né? E o que a gente coloca ali? Não só um processo de defesa ampla e contraditório para qualquer tipo de questionamento, uma série de previsibilidades para o pagador de imposto, e a gente coloca uma coisa que é super importante, que é os limites para as multas. Porque às vezes, Tiago, você erra no cálculo. Você tem uma empresa no Simples, uma lojinha que vende, sei lá, 40, 50 mil reais por mês por erro de cálculo de uma pessoa, a multa é no máximo de 100% do valor, ou seja, mais, devedor quanto mais, já comprovado, aí as multas são dobradas. E qualquer desconto que a gente coloca ali, para os bons pagadores de imposto, para os maus pagadores, o desconto é pela metade. Justamente porque a gente precisa diferenciar quem se esforça todos os dias para pagar bem seus impostos, com uma série de previsões dentro do código, um código extenso, tem mais de 70 artigos, que vai facilitar a vida dos bons pagadores de impostos. E como que é o pagador de imposto? Ele é mais sonegador? E se o senhor puder responder para a gente também com relação ao texto da proposta, se refere também a auxílio policial, sem necessidade de autorização judicial? Como se daria esse trecho? Discutindo sobre o projeto do deputado que cria o chamado Código de Defesa do Contribuinte. Roberto Motores. Claro, é assim no mundo inteiro. O bom pagador tem que ter pelo menos o benefício da dúvida, né, Adriana? Uma das coisas mais bizarras do nosso sistema tributário é que, por exemplo, no caso do imposto de renda, você faz o trabalho do fisco, né? Nós é que calculamos o imposto que a gente tem que pagar. E se a gente errar, o fisco cobra da gente multa, cobra juros, né? E você pode até sofrer vários tipos de sanções. Então, isso é extremamente injusto. Se você faz o seu imposto, se você tem um histórico, no mínimo, de uma forma diferente de uma pessoa que já teve problemas com o fisco anteriores. Na verdade, o que a gente vê é o contrário, né? De vez em quando, o fisco tem esses programas de refinanciamento de impostos que acabam beneficiando as pessoas que deixaram de pagar os impostos. Bom, o deputado Felipe Rigoni voltou e a gente continua conversando com ele aqui. A Adriana estava fazendo uma pergunta. Adriana. O senhor chegou a ouvir a pergunta, deputado? Eu ouvi a pergunta sobre a questão policial, certo? Perfeito. Isso. O que acontece? Assim, você tem um problema muito grande, de vez em quando acontecem alguns abusos nesse sentido, que assim, às vezes a Receita é desnecessária, ela vai fazer uma fiscalização simples, programada, numa empresa comum, que não apresenta nenhum risco. E o que a gente coloca é que para ela, mas de fato, em alguns casos, né, a Receita precisa ser acompanhada da polícia. Por exemplo, quando você está na fronteira, percebe um tráfico de algum produto. Você precisa imediatamente da polícia e não dá tempo de você pedir autorização policial. Então, por isso que a gente institui agora uma justificativa muito clara que terá poder jurídico caso a pessoa que foi fiscalizada seja considerada aquilo um abuso, justamente para a gente não ter mais abuso. Isso veio de um caso, Adriano, que eu presenciei na minha cidade natal, que é Linhares, no Espírito Santo. Há uns 12 anos atrás, eu estava na academia, de manhãzinha, chegou um fiscal da Receita com a polícia, algemou um cara, levou ele embora porque ele estava devendo um tributo. Só que depois esse cara foi absolvido no âmbito administrativo, não foi nem no judicial, né? Só que a reputação dele não foi absolvida, né? Esse cara, infelizmente, teve que fechar a loja dele e ir embora da cidade.
porque a reputação dele tinha sido... Roberto Malta, mais uma pergunta? Tem sim. Deputado, uma das coisas que eu acho mais absurda no Brasil é a informação errada que dão para o cidadão, quando dão, sobre as alíquotas de imposto, né? A quantidade de imposto que está embutido no que a gente compra. E ainda tem aquela história do cálculo por fora, do cálculo por dentro, né? Então, por exemplo, se a gente compra uma camiseta, para dar um exemplo, a camiseta custa R$100, aí dizem, olha, a alíquota de imposto dessa camiseta é de 50%, né? 50% sobre o preço final. Então, você pagou R$100, 50% é de imposto e o preço original da camiseta era de 50%. Você botou 50% de imposto, a alíquota é de 100%, porque você mentem para a gente sobre o quanto a gente está pagando. O código tem alguma previsão para garantir que a informação adequada... Não dá nenhuma informação para o pagador de imposto, porque hoje ela se recusa em vários aspectos, e ela tem que sempre se munir de informações corretas e mais atualizadas. E uma outra coisa que a gente coloca é que a gente institui uma espécie de atlas das regras tributárias. Porque além da alíquota que você descreveu agora, você tem um problema gigante que é as regras tributárias, que são mais de 40 mil normas tributárias todos os anos, que são editadas e reeditadas. E aí o pequeno empresário, o dono de uma lojinha, dono de uma academia, ele não consegue acompanhar a mais recente e nova regra e norma tributária que está sendo editada. Então, o que a gente coloca? Os estados e municípios vão ter que trabalhar em conjunto com os pagadores de imposto para instituir uma espécie de atlas regulatório, atlas das normas tributárias, que é uma espécie de... e, por consequência, as alíquotas, para justamente a gente entender, de fato, essa bagunça que é os tributos brasileiros. Então, assim, vai dar muito mais transparência ali para todas as normas e, consequentemente, para as alíquotas tributárias também. De tramitação no Congresso Nacional. Bom fim de semana, até a próxima.